Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o país tem aproximadamente 300 mil brasileiros com síndrome de Down. Uma ocorrência genética natural que acontece durante a divisão das células do embrião. Essa alteração genética afeta o desenvolvimento do indivíduo, determinando algumas características físicas e cognitivas. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os direitos assegurados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, ONU, aprovada e promulgada pelo Brasil com força constitucional e também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos ver ainda como a nossa Constituição trata deste tema. A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre o tema, eu converso agora com as advogadas Kelly Assunção e Ludmila Hanisch, especialistas em direito da pessoa com deficiência. Obrigada pela participação de vocês no nosso programa. E antes da gente começar a nossa conversa, eu os convido a assistirem um trecho do programa Repórter Justiça, aqui da nossa emissora, que explica o que é essa condição genética. Um cromossoma a mais de amor. Se ela tem um amor por alguém de 0 a 10 de 9, tá? Ela passa a traduzir isso como 10. Se for de 5, vai para 10. E por isso, muito provavelmente, os pais e mães colocaram como cromossomo do amor. Cabelos lisos e finos, olhos puxados, boca e nariz pequenos. Por trás desses rostos arredondados há muitos talentos escondidos e histórias de luta e superação. Nosso corpo é formado por células. Dentro delas estão localizados os cromossomos. Normalmente são 46, 23 herdados do pai e a outra metade da mãe. Eles trazem informações genéticas como a cor dos olhos, da pele, do cabelo e outras características físicas. Quando a pessoa nasce com um cromossomo a mais, é chamado de trissomia. O de número 21 é conhecido como síndrome de Down. A síndrome de Down é o mais frequente comprometimento cromossômico que nós conhecemos. E a síndrome de Down ela é caracterizada por aquilo que nós chamamos de trissomia do cromossomo 21. E dentro deste contexto, eu tenho, ao invés de ter 46 cromossomos como um todo, nós temos 47. A cada 700 nascimentos, um bebê chega ao mundo com síndrome de Down, independentemente de raça, religião, país ou condição financeira. É algo que não está no controle de ninguém. Muito se fala que a gestação tardia aumenta a chance da criança desenvolver a síndrome. É verdade, mas o número não é expressivo. Quantitativamente, a chance que aumenta, o risco de aumentar, é por volta de 1 a 1,5% a mais do que a população com uma idade mais tenra. Doutora Kelly, para a gente começar, um esclarecimento importante. É errado chamar síndrome de Down de doença, não é mesmo? Síndrome de Down não é doença, né? Isso é uma construção que veio aí enraizada na nossa sociedade e ela é completamente errada. A síndrome de Down é uma condição genética. E é importante também a gente frisar o nome, né? Síndrome de Down. O que é a síndrome? É quando a gente fala do conjunto, né, de sinais e sintomas observáveis. E o Down, não é o Down que em inglês significa para baixo, não é isso. Foi em homenagem ao médico pediatra inglês, que se chama John Langdon Down, que foi o primeiro a descrever a síndrome de Down. Hoje já existe uma construção social para que se não se chame mais síndrome de Down, se chame T21 ou trissomia do 21. Bem interessante. Então, doutora Ludmila, vamos falar um pouquinho dos direitos das pessoas que apresentam o T21 aí e que estão garantidos na Convenção da ONU, que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção da ONU foi elaborada ao longo de 4 anos
e teve a participação de 192 países membros da Organização das Nações Unidas. Mas mais interessante que isso é que teve uma participação efetiva de centenas de representantes da sociedade civil de todo o mundo. Ou seja, é um tratado internacional inclusivo desde a sua concepção. E o grande objetivo da Convenção da ONU é reconhecer que a deficiência é apenas mais uma característica daquela pessoa. A questão está nas barreiras atitudinais, ambientais, impostas para a pessoa com deficiência pela sociedade. Doutora Ludmila, e no Brasil, a convenção ganhou status constitucional. O que isso significa? A Convenção da ONU foi recepcionada no Brasil com status de emenda constitucional. Isso é muito importante para a efetivação desses direitos. E foi a Convenção da ONU que ajudou também na criação da Lei Brasileira de Inclusão. Também uma lei que foi construída de maneira muito inclusiva, com a participação de pessoas com deficiência, e é uma legislação que deve ser muito comemorada, porque ela superou aquela questão de proteger a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não precisa de proteção, ela precisa de estímulo para autonomia e independência, para aí ela conseguir participar de forma ativa e plena da sociedade. E para garantir a participação igualitária, aí, o que o governo faz, doutora Kelly? De que forma que esses direitos que estão aí na Convenção, na lei, no Estatuto das Pessoas com Deficiência, são colocados em prática aqui pelo governo? Ou seja, nós precisamos de efetivação, né? Que as leis que nós temos aí a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como a doutora Ludmila muito bem explanou, recepcionada pela nossa Constituição, com status máximo de emenda constitucional. Daí advieram várias leis para que o direito da pessoa com deficiência fosse efetivado e, em 2015, né, a tão comemorada Lei Brasileira de Inclusão, que deu plus. Eu vejo ela como plus, não os direitos da pessoa, ela fez um apanhado ali e falou, olha só, agora tem mais força, nós temos uma lei, né, um Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, muito nós já andamos. E o que nós precisamos agora? A luta continua no sentido de efetivar os direitos que já estão escritos, que já estão na lei. Bom, e apesar dessas leis que garantem os direitos, a síndrome de Down ainda é cercada de muitos mitos e verdades também. A nossa produção recebeu algumas dúvidas de telespectadores sobre isso. Vamos ver? As crianças com síndrome de Down devem estudar em escolas especiais? A educação inclusiva é fundamental, não é mesmo? Infelizmente, ainda são comuns relatos de que alguma escola regular negou matrícula a uma criança autista ou uma criança com deficiência intelectual com o argumento de que não tem mais vagas porque já existe um aluno com deficiência intelectual naquela turminha. O primeiro passo é descobrir se haveria vaga naquela escola regular caso se tratasse de uma criança sem deficiência. Caso a resposta seja positiva, estamos diante de uma conduta criminosa. Instituições de ensino, públicas ou privadas, não podem negar matrícula em razão da deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, assim como as normas anteriores, não estipula número máximo de alunos por turma ou escola. Caso isso tenha acontecido com você, com um familiar seu, é importante registrar boletim de ocorrência, procurar o Ministério Público do seu estado, porque é uma atitude criminosa, passível de pena de multa e reclusão de 2 a 5 anos. E essa inclusão, doutora Kelly, ela beneficia, na verdade, todo mundo, né? Porque as pessoas com o T21 estão ali, as outras pessoas estão aprendendo com elas também, não é mesmo, doutora Kelly? Exato. É na diferença, né? A gente tem que entender que ser diferente é normal.
Eu não sou igual à doutora Ludmila, a doutora Ludmila não é igual à colega de trabalho dela, e na escola, as crianças desde pequeno vão aprender que ninguém é igual a ninguém. Eu tenho dificuldade com algumas coisas, não tenho facilidade para tudo. A pessoa com deficiência, com T21 ou com qualquer outra deficiência, também terá suas dificuldades. Para isso, nós temos na escola vários recursos, como sala de recurso, atendimento em horário contrário, atendimento educacional especializado, AEE, que vai justamente tirar essa barreira que impede que essa criança com deficiência, com T21, com deficiência visual, com surdo-cegueira, qualquer deficiência, ela consiga tirar as barreiras e conviver em igualdade com todos. E esse recadinho da não discriminação, ele vale para tudo, não é só para a educação, né, doutora Kelly? Vale também para o mercado de trabalho, para o nosso convívio do dia a dia, não é? Nossa, para o mercado de trabalho, então, nem se fala, né? Aqui na PAI de Brasília, nós trabalhamos justamente com a preparação, inserção e acompanhamento no mercado de trabalho. Então, é incrível como a gente percebe a mudança de rumo mesmo, e a mudança de pensamentos das pessoas nas empresas, como quando elas começam a conviver com a pessoa com deficiência. Primeiro vem o susto, vem até o medo. Se é uma pessoa com T21, vem aquela mania de tratar de coisa linda, meu anjinho, meu fofinho, e eles mesmos já vão preparados para isso. Eu não sou anjo, eu sou uma pessoa como você. E eles querem exercer o seu trabalho, exercer a sua responsabilidade e ser tratado no ambiente de trabalho com dignidade e com respeito. E para poder incentivar a contratação, doutora Ludmila, a nossa lei determina cotas aí, tanto em empresas quanto em universidades? Olha, se tem algo que a gente pode se gabar no Brasil, é a legislação que protege as pessoas com deficiência. É uma das melhores do mundo. O que falta realmente é efetividade. A lei de cotas existe desde 91. Desde 91 existe essa exigência que empresas com mais de 100 funcionários devem contratar pessoas com deficiência justamente para estimular a inclusão. Já nas universidades, a cota está relacionada principalmente à questão de renda. Tem direito a cotas nas universidades as pessoas com deficiência que integralmente estudaram o ensino médio em escolas públicas. Bom, e a gente vai continuar a nossa conversa no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os direitos das pessoas com síndrome de Down, condição genética cercada de mitos e preconceitos. Sobre o tema, eu continuo conversando com as advogadas Kelly Assunção e Ludmila Hannes, especialistas em direito da pessoa com deficiência. Doutora Ludmila, qual a importância da lei que instituiu aí o Dia Nacional da Pessoa com Síndrome de Down, a Lei 14.306 de 2022? Essa é uma lei que objetiva principalmente a conscientização e a discussão da temática. E nesse caso específico, é sempre estimulando a autonomia e a independência das pessoas com trissomia do cromossomo 21. Essa é uma deficiência que existe muito a questão da infantilização, principalmente por parte dos familiares, o que é extremamente prejudicial para essas pessoas. É importante também lembrarmos que, desde a Lei Brasileira de Inclusão, essas pessoas, quando cumprem seus 18 anos, são capazes de exercer todos os atos da vida civil. Doutora Kelly, de que forma que as instituições têm usado esse dia para promover campanhas e conscientizar as pessoas de uma coisa até muito importante, que tanto a senhora falou no primeiro bloco, quanto a doutora Ludmila falou agora, da questão da infantilização. Ninguém quer ser infantilizado, muito menos as pessoas que têm o T21, não é mesmo?
Exatamente, essa é uma construção cultural, né, que vem aí de gerações e a gente precisa bani-la, porque a gente precisa ser agentes anticapacitistas. E esse termo é um capacitismo muito grande. A pessoa com deficiência, inclusive a T21, ela não quer ser tratada como anjo de luz, como a criança fofinha, ela quer ser tratada como um cidadão que ela quer exercer o seu direito ao trabalho, exercer a sua cidadania, ela quer votar, ela quer casar, ela quer viajar, ela quer ir para o show com os amigos. E a gente enfrenta essa dificuldade muito grande de aceitação que a pessoa com T21 cresceu e que ela é adulta dentro das suas limitações, como nós todos temos. Então, acho que a lei é importante também para abrirmos essas discussões na sociedade. Como eu, como você, eles também têm anseios, têm sonhos, têm desejos, e eles têm todo o direito de realizá-los. Outra coisa que as pessoas com T21 também reclamam muito é de serem chamadas de especiais, não é mesmo, doutora Ludmila? Não é um termo que eles gostam também, né? Mas nós somos todos especiais? Exatamente. Somos todos especiais. Então, essa é uma questão de trabalhar a deficiência como uma característica. É uma pessoa morena, é uma pessoa que tem olhos verdes, é uma pessoa que tem cabelos cacheados, é uma pessoa que tem uma deficiência. É uma característica dela e, como a doutora Kelly muitas vezes falou aqui hoje, é uma questão de conviver com as diferenças. E é muito saudável conviver com as diferenças porque a gente aprende a naturalizá-las. Bom, e vamos a mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. As pessoas com síndrome de Down têm direito ao atendimento prioritário? Doutora Kelly, a lei determina aí atendimento prioritário quando a gente fala da questão de saúde ou quando fala também em vagas de educação, por exemplo? Sim, está na Lei Brasileira de Inclusão, o atendimento prioritário, não só na saúde, né, como também no judiciário, nos processos judiciais. A pessoa com deficiência, ela tem essa prioridade em razão da sua deficiência. Que é o que a nossa lei fala também de tratar de forma desigual os desiguais. Nesse ponto, a diferença tem que ser respeitada dessa forma, né, doutora Kelly? Isso, é onde nós temos a equidade, né? Tratar de forma desigual os desiguais para que se alcance a igualdade. E isso é ensinado, né? Eu acho por isso que é tão importante na educação inclusiva, porque é justamente com a educação inclusiva que nós vamos mudar esses paradigmas, que nós vamos conseguir, né, vencer esse preconceito e esse capacitismo que a gente ainda tem muito arraigado na nossa sociedade. Quantos de nós ainda, mesmo trabalhando na área, convivendo, de repente, a gente solta um termo capacitista? Às vezes, em alguma reunião de advogados que trabalham na área, um termo capacitista, que na hora a gente, opa! E isso, para você ver, é a normalização do preconceito. E a gente precisa trabalhar justamente o contrário, para que esses termos pejorativos, eles não sejam mais usados, porque isso é muito, eu acho que é muito triste para a pessoa com deficiência que está ali lutando para exercer o seu direito, lutando para ter a sua autonomia, a sua independência, a sua dignidade, ela está nos locais sociais e ouvir pessoas se dirigindo a ela com esses termos pejorativos. Então, é isso que nós precisamos banir da nossa sociedade. E quais são as principais políticas públicas, doutora Ludmila, que são efetivadas aí para poder garantir os direitos e também para trabalhar contra aí esse preconceito, esse capacitismo? Como já foi dito anteriormente, a legislação brasileira que trata dos direitos da pessoa com deficiência é uma das melhores do mundo. É algo que a gente realmente pode se gabar. Mas o que falta é efetivação. O que falta é a pessoa com deficiência ter domínio dos seus direitos e saber defendê-los, saber exercitá-los.
Então, a questão realmente é trabalhar a autonomia e a independência das pessoas com deficiência, principalmente das pessoas com deficiência intelectual, que é o caso aí das pessoas com trissomia do cromossomo 21. Por isso, a gente tem as excelentes legislações, como a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção da ONU. Existem também programas que são importantes para quem depende financeiramente, como, por exemplo, o BPC, o benefício de prestação continuada, doutora Ludmila? O BPC faz parte da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, né? E ele tem o objetivo de pagar um salário mínimo para pessoa idosa ou pessoa com deficiência que não tenha como se manter ou que os seus familiares também não tenham condições de se mantê-lo. A maioria das políticas públicas que envolvem a questão financeira é sempre focada na pessoa com deficiência de baixa renda. E eu chamo agora a última pergunta que a nossa produção recebeu. Uma pessoa com síndrome de Down pode se casar ou ter união estável? Doutora Kelly, vamos deixar bem claro aqui que a pessoa tem todos os direitos civis preservados, não é mesmo? Exatamente, essa pergunta sempre é feita, né? Porque, olha só, é o capacitismo, né? O preconceito de achar que elas são crianças, são eternos Peter Pans que nunca vão crescer, não vão ter desejos, não vão ter sonhos. E vão, gente, como nós temos, então somos todos iguais. O que acontece? Ela vai crescer, vai ser adolescente, vai passar por todas as fases da vida e vai chegar na idade adulta. Ela vai querer casar, ela vai querer ter uma união estável e tá tudo bem, é direito dela. Aqui mesmo na PAI nós temos vários casais. Tem um que está noivo, o outro já se casou. E eles convivem com o apoio da família. O que eles precisam é que a família, né, proporcione esse apoio, essa rede de apoio, para que eles possam seguir a vida, eles possam casar, eles possam ter as suas profissões, eles possam chegar na faculdade ou não, é escolha. Eu acho que o importante é a gente deixar claro que cada um tem o direito de fazer a sua escolha de vida. E a escolha que ele fizer, nós temos que respeitar e apoiar. E é bom, doutora Ludmila, a gente só frisar, tem todos os direitos civis, como a gente falou aqui, e precisa de alguma autorização dos responsáveis ou não? Fez os 18 anos ali, vai fazer o que quiser como qualquer um de nós. Exatamente. A Lei Brasileira de Inclusão garante que a pessoa com deficiência maior de idade é capaz de exercer todos os atos da vida civil. Pode casar, pode ter filhos, pode adotar, mas, inclusive, devido a essa geração que ainda infantiliza as pessoas com deficiência intelectual, ainda, infelizmente, existe uma procura muito grande pela curatela. Mas, atualmente, também, graças à Lei Brasileira de Inclusão, temos a alternativa da tomada de decisão apoiada, que é um instituto muito bem-vindo, que tem que ser mais trabalhado, porque justamente a pessoa com deficiência escolhe 2 apoiadores de sua confiança para auxiliar em certos atos patrimoniais. E é muito interessante que a opinião dos 3 é levada em consideração, da pessoa com deficiência e dos 2 apoiadores. Bom, a gente falou aqui ao longo do programa da questão do capacitismo, do preconceito, da infantilização. Já melhorou a sociedade ou ainda falta muito, doutora Kelly? Eu penso que nós já caminhamos bastante e é uma construção, né? Eu acho que essa nossa geração, a gente tem alcançado muita coisa, muito direito, a gente tem conseguido aí criarmos uma geração de pessoas anticapacitistas, né, que saíram daquela bolha de pensar que a pessoa com deficiência não era sujeito de direitos e não conseguia e não tinha condições de exercer a sua cidadania e não tinha vontade. Então, hoje, nós vemos a pessoa com deficiência ocupando seus lugares na sociedade. Ela está na escola, ela está no mercado de trabalho, ela está viajando, ela está nos locais de lazer, ela está onde ela quiser e ela precisa estar
ela precisa ser respeitada nesses lugares. Eu acho que isso quer garantir a cidadania e a dignidade das pessoas com deficiência. E muito mais ainda nós vamos construir e mudar com essa geração que vem depois da gente, que já vem com uma educação inclusiva, já aprendendo a conviver com o diferente e aprendendo que ser diferente é normal. Isso é muito importante. Para a gente encerrar, então, doutora Ludmila, rapidamente, qual o recadinho aí para quem ainda pensa que ser diferente não é normal? Tem que normalizar, não é mesmo? Exato, mais do que normalizar, tem que naturalizar. E essa naturalização só ocorre com a convivência. E a geração atual já está dando um banho na anterior, porque estamos focando muito mais na capacidade da pessoa com deficiência e não nas suas limitações. E assim nós chegamos ao final de mais um programa. Doutora Kelly, doutora Ludmila, muito obrigada pela entrevista aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!